Fala galera do Zona de Comando, hoje nós trazemos um vídeo que analisa para o Commander Multiplayer as melhores cartas, as cartas de destaque da última série que a gente teve de lançamento da Wizards, que foi Dragões de Tarkir. Um set recheado de dragões e recheado de coisas muito interessantes também para Commander, certo? Multiplayer, principalmente, eu diria. A gente tem aí uma forma de analisar, na verdade, que eu vou comentar ela com vocês, para todo ranking que você faz, e a ideia de hoje é que esse vídeo proponha um ranking de top 10, né? Ou seja, os 10 cards, os 10 melhores cards de Dragões de Tarkir para o Commander Multiplayer. E obviamente que para chegar nesse top 10 a gente precisa ter algum critério, como eu estava mencionando agora há pouco. Esse critério foi criado, eu criei o critério e eu vou deixar obviamente ele na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada qual foi a metodologia de classificação desse top 10, para vocês verem que foi uma coisa que fez sentido. Até para vocês também de repente não estranharem o fato de uma ou outra carta estarem em posições que vocês imaginavam estar em posições mais altas ou mais baixas, certo? Antes da gente chegar no top 10 propriamente dito, eu acho que cabe aqui, nesse momento, fazer menções honrosas a alguns cards que Dragões de Tarkir nos presenteou, que a gente provavelmente vai encontrar com elas em mesões de Commander, certo? Obviamente que acho que as 5 principais menções honrosas ficam para os Dragon Lords, né? Num set recheado de dragões, nós temos criaturas lendárias que são dragões anciões e todos eles vieram muito bem, com power level muito bem ajustado. Acho que o mais fraco deles certamente é o Colagan, por conta dele ter uma habilidade que no Commander Multiplayer acaba sendo inútil. Então o Colagan acabou ficando deles o general, que eu diria o mais fraco dos Dragon Lords. Mas obviamente que a gente faz menções honrosas a os Dragon Lords, que também ganharam os seus comandos, né? Cada Dragon Lord tem um comando que recebe o seu nome: comando de Silumgar, comando de Atarka, comando de Ojutai, e todos esses comandos sempre acabam encontrando espaço nos decks por conta da flexibilidade que eles propiciam. E essa flexibilidade a gente sabe como ela pode ser boa num mesão, né? Você ter a possibilidade de escolher habilidades diferentes de uma mágica de acordo com o momento ou a circunstância, certo? Ficam as menções honrosas também para os comandos. Formação de ataque é um encantamento que foi feito, ao meu entender, né, ao meu modo de ver, para o Doran, né, para quem joga de Doran, um encantamento que tem inclusive a própria habilidade do Doran, então é mais uma arma aí para quem joga de Doran. Fica a menção honrosa para o card Formação de Ataque. Um dragão também que eu diria que vale fazer uma menção honrosa é o Regente da Queimadura Solar. O Regente da Queimadura Solar, para quem não se lembra, é aquele dragão branco que toda vez que um oponente seu faz uma mágica, você ganha 1 de vida e ele recebe +1/+1, e é um marcador, não é até o final do turno. Isso num mesão contra 5, 6 jogadores, esse bicho pode ficar gigantesco de forma rápida, né? Obviamente que ele morre para remoção, mas enfim, ele é um dragão que tem aí uma pampabilidade gigantesca num Commander Multiplayer, né? E quanto mais jogadores, mais forte, mais rápido ele fica. Vegetação Explosiva, uma menção honrosa, um reprint de um card antigo, de edições antigas, que sempre ajuda no sentido de rampar, que é uma coisa que o Commander Multiplayer agradece sempre. Então, mais uma menção honrosa à Vegetação Explosiva. Proteger os ermos, uma instant branca que coloca X fichas de soldado, não, de guerreiro, 1/1, bem interessante essa mágica, e a gente deve ver ela com bastante espaço em Commander Multiplayer. Pacto Condenável, fica outra menção honrosa,
que os jogadores de Nekuzar com certeza curtiram esse card. Um card que, se eu não me engano, eu não sei se antes dele tinha algum na história do Magic preto que não dizia que era você compra cards e perde X pontos de vida, que diz o jogador alvo compra X cards e perde X pontos de vida. Eu sinceramente não me lembro. Eu não me atentei para pesquisar isso, mas eu duvido que tenha algum outro card que tenha um efeito parecido no preto, do jogador alvo compra X cards e perde X pontos de vida. Então fica uma menção honrosa para Pacto Condenável. Tempestade Dragônica fica sendo uma das menções nossas também, por conta de caber legal num deck de dragões, com temática de dragões, todos eles entrando com ímpeto e ainda causando dano, né? Deboche do Reflexo, um encantamento que você coloca numa criatura do seu oponente. Toda vez que ela ataca, você coloca uma cópia daquela criatura, né? Obviamente que você pode encantar uma criatura sua também, se você quiser. No mesão, obviamente, você às vezes vai querer encantar aquela esfinge consagrada do seu oponente, algum pretor, algo de bastante relevância, né? Nada mal encantar com Deboche do Reflexo. Fica uma menção honrosa para esse também. O Sarkhan, o Planinauta, cabe uma menção honrosa, não conseguiu fazer o ranking do nosso top 10 por vários motivos. Um deles é que ele principalmente roda em decks temáticos de dragões, né? Tribais de dragões para o multiplayer. Aliás, você que acompanha o meu canal há um tempo e já assistiu meu deck tech, você sabe que eu jogo de Herdeiro do Dragão, né? Um general 5 cores e é um dragão. E eu vou confessar aqui, uma opinião minha mesmo, que se eu pedisse para Wizards fazer um Planinauta específico para o meu deck, para o Herdeiro do Dragão, eu não acho que eles fariam um Planinauta tão bom quanto eles fizeram o Sarkhan Revigorado. Ele é impressionante no deck do Herdeiro do Dragão, todas as habilidades são relevantes e tem muito flavor com o deck e o fato dele ser temático, tribal de dragões. O ultimate dele, então, nem se fala, é o Planinauta perfeito pro Herdeiro do Dragão. Se você for montar um dia um deck de Herdeiro do Dragão e tiver que considerar Planinautas para entrar nesse deck, com certeza o Sarkhan, ele é o primeiro deles. Talvez até o único, se você não quiser rodar muito Planinauta, certo? Menção honrosa para o Sarkhan. Para o Descenso dos Dragões também fica uma menção honrosa. Um feitiço que você pode usar para remover uma bomba de um oponente e deixar uma criatura um pouco mais fraca no lugar da bomba que você removeu, ou remover criaturas mais fracas do seu próprio field e transformá-las todas em dragões. Uma carta bem interessante que a gente provavelmente vai ver nos mesões por aí, tá? Estão terminando as menções honrosas, eu cito só as duas últimas. Ganhos Ilusórios, que é um encantamento azul que você controla a criatura que você quiser, né? Você encanta a criatura e controla ela. A partir do momento em que uma criatura entra no campo de batalha sob o controle de um oponente, você passa o encantamento e aí você passa a controlar aquela criatura nova. Talvez num deck mais zoeira, né? Um deck que goste de, sei lá, de causar, um deck pra causar mesmo na mesa, né? Eu acho que seria um deck em que esse encantamento encontraria lugar, mas ele parece ser muito divertido no mesão, então fica aqui a nossa menção honrosa. E para terminar, a Reencarnação Abençoada finaliza as nossas menções honrosas. Você exila uma criatura e o oponente revela cards do topo do Grimório até vir um card de criatura, coloca aquele card no campo de batalha e tem Rebound, né? Essa mágica. Então você pode se livrar de uma criatura muito problemática com o drawback, né? Ou seja, com o lado negativo de você de repente poder simplesmente trocar bombas, né? Pode ser que no topo do deck a primeira criatura revelada seja uma outra bomba, ou não. De qualquer forma, se for uma outra bomba, você ainda vai ter o rebote dessa mágica para se livrar dela também no outro turno, certo? De qualquer forma, me parece ser algo interessante, algo que no azul a gente normalmente não tem, que é exilar uma criatura alvo com o azul, né? Então, essas foram as nossas menções honrosas.
E as menções honrosas, elas estão aí porque foram cards que eu considerei para o ranking, mas elas ficaram em 11º, 12º, 13º, porque perderam para outros cards do set, tá? Falando agora, só antes da gente entrar no nosso top 10, eu vou só brevemente falar da metodologia de classificação. Ela está completa aí na descrição do vídeo para você entender melhor, mas o card, o top 10 pode receber uma nota, cada card pode receber uma nota, obviamente, de 0 a 10. O card pode ser nota 10, 9, 8, 7, 6, D100. E ele vai receber nota 10 se ele receber 5 em uma categoria e nota 5 numa outra categoria. A somatória dá a nota 10, certo? Uma dessas categorias é o power level do card, ou seja, o nível de força daquele card. Então, para um card receber uma nota 5, que é a nota máxima, ele precisa ser uma carta que por si só ela faz estrago no mesão e ela ganha jogo se não for respondida, tá? Como uma win condition, por exemplo, certo? Aí ela recebe uma nota 5. A outra categoria que tem para receber o restante dos 5 de nota é a splashabilidade, né? O que eu resolvi batizar de splashabilidade. Ou seja, o quão fácil ou difícil é daquele card entrar na maior parte dos decks de Commander que existem. Se a gente for pegar, por exemplo, o mais recente Planinauta incolor que saiu foi o Ugin, né? o dragão, o Planinauta dragão. Ele é um Planinauta de incolor e de custo 7 incolores. Então você tem uma splashabilidade dele máxima a partir do momento em que ele custa 7 manas e essas 7 podem ser de qualquer cor, certo? Ele pode entrar em qualquer deck de Commander, porque ele não vai ter restrição nenhuma em relação a cores, certo? Então o Ugin, por exemplo, receberia uma nota 5 de splashabilidade. Um card que tenha uma cor só, ele vai ter uma splashabilidade 4, certo? E aí assim por diante. O card de 2 cores recebe nota 3, tá? A classificação completa vocês encontram na descrição do vídeo. Caso, já para adiantar para vocês, caso haja algum card que tenha recebido uma nota total, por exemplo, de 8, e um outro card que entrou no ranking também tenha recebido uma nota 8, no total geral, certo? De power level mais splashabilidade, a gente precisa saber quem vai ficar numa posição à frente da outra carta, certo? Qual foi o critério de desempate que eu adotei para esse ranking? Custo de mana convertido. Quanto mais fácil for de castar aquele card, melhor ele vai ser. Então, um custo de um único verde mais 3 incolores é muito mais fácil do que 2 verdes e 2 incolores, certo? 2 cards de custo de mana convertido 4, eu tenho 3 incolores e 1 verde, 2 incolores e 2 verdes. Os 2 verdes, se você tem um deck multicor, pode ser mais complicado de você castar do que uma carta que tenha um único verde. Então, o custo de mana convertido, ele é determinante para esse desempate e é assim que ele formou o nosso ranking de top 10, ok? E ainda assim, caso haja algum empate também na questão do custo de mana convertido, aí a gente vai para o fator diversão, tá? Isso daí é só um fator de desempate, que é o seguinte: quanto mais divertida for a carta, quanto mais apelo ela tiver para o mesão, aí ela acaba ganhando um espaço. E aí esse critério é bem mais subjetivo, tá? Ele acaba sendo uma opinião muito pessoal minha. Mas o resto recebeu o critério, então é um top 10 com bastante critério que a gente vai elencar a partir de agora, começando pelo nosso 10º lugar, a 10ª carta mais interessante de Dragões de Tarkir para o Commander Multiplayer ficou com a Narset Transcendente. Muita gente até adorou a Narset quando ela saiu e até imagino que vocês fossem pensar que a Narset estaria ou ocupasse um lugar de maior destaque
aqui nesse ranking de top 10. Mas não, a nota dela em Power Level é 4, Splashabilidade 3, até por isso que ela cai no ranking por conta da Splashabilidade, né? O fato dela ser Azorius. E o Fun Factor é 5, obviamente uma carta divertidíssima, você pode dar rebote em muita coisa, pode abastecer sua mão, né? Gerar um card advantage interessante. Ela recebeu nota total 7 e ocupou o nosso 10º lugar, certo? Nada mal, ela desbancou muitas outras cartas que ficaram aqui só com menções honrosas, ok? O 9º lugar do nosso top 10 ficou com Legião de Clones. Uma carta que recebeu nota de Power Level 3 e Splashabilidade 4, somando um total de nota 7. Fun Factor também aí extremamente alto, 5 estrelas, porque se você, caso não tenha lembrado do efeito dela, para cada criatura controlada pelo jogador alvo, você coloca no campo de batalha uma ficha que seja uma cópia daquela criatura. Divertidíssimo isso. Obviamente o custo de mana convertida é alto, né, 9, mas ela é muito mais splashável pelo fato de ser simplesmente azul do que a Narset, que é necessariamente Azorius. Então, no desempate do custo de mana convertido, da splashabilidade, Legião de Clones vai ver muito mais decks, ele cabe em muito mais decks do que a Narset, certo? Então, pelo simples motivo da splashabilidade, a Legião de Clones ocupou a nossa 9ª posição. 8º lugar, temos Sidice Vizir Morta-Viva. Power Level, uma carta de Power Level 3 e também de Splashabilidade 4, porque é de uma única cor. O total dela é 7, certo? E ela também, por que ela fica na frente da Narset? Por conta de ser uma única cor e não duas. Por que fica na frente de Legião de Clones, que é uma cor só também? Por conta do custo de mana convertido ser mais baixo. O fato do custo de mana convertido ser mais baixo implica que essa carta entre em jogo mais rápido e dá um efeito mais rápido. E convenhamos aqui que a Sidice é também uma carta bastante interessante. O Fun Factor dela não é 5 estrelas, obviamente que Legião de Clones é uma carta muito mais divertida, né? O efeito dela é muito mais forte, mas também é muito dependente, né? Legião de Clones num field vazio pode não ser nada. A Sidice não necessariamente, ela já entra ali e dá algum efeito. Ela ocupa, portanto, a nossa posição de número 8, com também um total de nota 7, certo? Outra carta que ocupa a posição de número 7 do nosso ranking também tem nota 7 e é Visão dos Senhores Escamados. Uma carta de Power Level 3. Lembrem-se de consultar toda a metodologia de classificação aí na descrição do vídeo, certo? E Splashabilidade 4, uma carta de uma única cor, certo? Bastante splashável, bastante, entra em vários decks que joguem com verde por conta disso. Total de nota 7, vocês perceberam que até então as cartas estão todas com nota 7, mas a gente tem desempatado na questão de splashabilidade primeiro e o desempate maior depois é custo de mana convertido, certo? Visão dos Senhores Escamados é um custo de mana convertido 5, assim como o Sidice, que a gente acabou de falar. Só que a Sidice, ela tem 2 pretos no custo de mana convertido dela. Visão dos Senhores Escamados tem apenas 1 verde. E então isso torna essa carta mais fácil de ser castada do que Sidice. E o custo de mana convertido é o mesmo, então a gente tem que ir pelo desempate de quem tem mais incolores. Quem tem mais incolores ganha, porque a splashabilidade ainda fala mais alto nesse card. Então a Visão dos Senhores Escamados ganha a nossa posição de número 7. E caso você não tenha lembrado ou não tenha lido aí do seu lado a carta ainda, no início do combate, no seu turno, as criaturas que você controla com resistência igual ou superior a 4 recebem +2/+2 e ganham vigilância. Vigilância num Commander mesão é sempre muito bem-vindo, né? E o Pump também não é nada mal, certo?
Na cor verde, obviamente que você vai ter um deck que tem criaturas boas, criaturas bastante agressivas. O verde, ele normalmente traz isso, né? Seja em forma de criaturas contropelarem, criaturas muito gigantes, ou criaturas ou dragões, duas cores, que tenham verde também neles, enfim. Sempre vai ter muito bicho bom aí, para ser pampado com esse encantamento. Posição de número 6, mais uma carta de nota total 7. A gente destaca Tremores de Impacto com Power Level 3 e Splash habilidade 4. Outra carta de total 7. Por que que ela se destaca e fica na frente de todas as anteriores? De novo, Splash habilidade dela é muito fácil. Ela é apenas um incolor e um vermelho. E se a gente for comparar Tremores de Impacto com a anterior, que é a visão dos senhores escamados, Tremores de Impacto entra em jogo mais cedo, então tem um efeito mais cedo no mesão. Por conta disso, fica na frente de visão dos senhores escamados. Toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob seu controle, Tremores de Impacto causa 1 ponto de dano a cada oponente. Isso num deck que tenha alguma temática com púrfuros, por exemplo, fica muito absurdo. E num deck, por exemplo, como o Krenko de Goblins, que é um fazedor de tokens absurdo, isso pode matar todos os seus oponentes, às vezes num único turno, dependendo da situação do field, tá? Uma carta com um impacto bem interessante no mesão. Vamos para o top 5 agora, mudando finalmente as notas, tá? A gente tem em quinto lugar, com uma nota total 8, a gente tem Visão Vulcânica. Power Level 4, Splash habilidade 4. Divertidíssimo esse card. O que você faz com Visão Vulcânica? Você devolve o card de mágica instantânea ou feitiço alvo do seu cemitério para sua mão. E aí, a Visão Vulcânica causa uma quantidade de dano igual ao custo de mana convertido daquele card a cada criatura que seus oponentes controlam. Aí você exila a Visão Vulcânica. É um belíssimo do Mass Removal, certo? Pode limpar um board inteiro, dependendo da situação. E ainda te devolve um card do cemitério para a mão. Te dá uma reciclada aí num card que você tenha usado, que seja muito bom também. Eu não vejo, sinceramente, nenhum drawback, uma carta que ela se substitui, né? Porque você está usando ela está sendo exilada, mas está voltando uma outra para sua mão. E aproveitando nesse processo todo, vamos limpar a mesa, né? Aproveitando tudo isso. Muito bom, Visão Vulcânica. Tinha que ocupar uma posição alta mesmo. E é um total de 8 no nosso top 10, certo? Em quinto lugar aí, Visão Vulcânica. Em quarto lugar, também com uma nota total 8, nós temos Jornada Profunda. É um feitiço que simplesmente faz com que você devolva o card de permanente alvo do seu cemitério para o campo de batalha. Vou repetir. Devolve o card alvo, a permanente alvo do seu cemitério para o campo de batalha. Quer voltar uma criatura? Tá valendo. Quer voltar um encantamento? Pode também. Artefato? Ok. Planinauta? Ok. E como se não bastasse tudo isso, a carta ainda tem rebote. Então, no seu outro turno, você vai escolher mais uma outra bomba que você tenha usado, que alguém tenha destruído, e vai devolver para o campo de batalha. É permanente, certo? Extremamente interessante esse card. O custo de mana dele, obviamente, é alto, né? 5, 6, 7. Mas é um card que é só branco. Então, ele pode ver muitos decks, pode jogar em muitos decks. E, convenhamos aqui, o power level dele é bem alto, certo? Você poder devolver uma grande bomba sua do cemitério para o campo de batalha, uma permanente, é muito interessante mesmo. E o rebote torna o card praticamente um must, né? Um must have. Eu preciso ter isso no meu deck porque é bem interessante. Total 8 e ocupa o nosso quarto lugar, Jornada Profunda. Vamos para o top 3, senhoras e senhores.
Em terceiro lugar, também com nota total 8, Power Level 4, Splash habilidade 4, temos Tesouro do Hedonista, ocupando a nossa terceira posição. Pois é, você pode estranhar, pode não entender porquê, mas veja só, é um encantamento que quando entra no campo de batalha você escolhe um oponente seu, certo? Você exila todo o cemitério dele. Aí você pode jogar cartas de terreno do cemitério do seu oponente, desses caras exilados. E você pode jogar qualquer mágica do cemitério do seu oponente, dessas que você exilou com esse encantamento. Tá certo que você só pode jogar uma por turno, mas ainda assim é qualquer mágica. Num deck de mais de 3 cores, de 3 cores ou mais, isso se torna muito interessante. Você poder pegar um cemitério alheio, às vezes um cemitério cheio, ou alguém que trabalhe muito com cemitério, que gosta de reanimar do cemitério, ou trazer muita carta do cemitério, Sidice, por exemplo, que é uma general que trabalha muito com cemitério, você poder exilar aquele grave inteiro e poder você usar aqueles cards e jogar com aqueles cards, não só terreno, como mágicas, aquilo é interessantíssimo. Você baixa isso como encantamento, escolhe, exila um grave e você poder ter aqueles cards como se eles estivessem na sua mão o resto do jogo, né? Então se eu tiver com a mão meio vazia, não tem problema nenhum. Eu uso aquele grave exilado inteiro para fazer mágica, para descer land. Isso é muito interessante. E fora que é divertidíssimo pra caramba, né? Você poder exilar um grave e ter opções infinitas ali pra jogar. Até por esse motivo que o Tesouro do Hedonista ocupou a nossa terceira posição e ficou na frente de Jornada Profunda, o card que a gente viu anteriormente. O fator diversão de Tesouro do Hedonista é ainda maior do que o fator diversão do Jornada Profunda. Porque houve um empate técnico entre esses dois cards. Não só em Power Level, não só em splashabilidade, mas Jornada Profunda custava 5 incolores e 2 brancos. Tesouro do Hedonista, 5 incolores e 2 pretos. Então não havia como desempatar entre os dois. Tinha que ser mesmo pelo fator diversão. O Fun Factor, então, desempatou e deixou Tesouro do Hedonista na nossa terceira posição. Divertidíssimo esse card, eu já usei no mesão e eu confirmo o quão divertido ele pode ser e é num mesão. Senhoras e senhores, em segundo lugar, quase terminando o nosso top 10, ficamos com outra carta de total 8, nota total 8, com Power Level 4 e Splash habilidade 4, Investida dos Amoks. Um encantamento de custo 5, sendo 2 vermelhos, em que as criaturas atacantes que você controla têm golpe duplo. É isso aí. General com golpe duplo é sempre bom. As criaturas atacantes terem golpe duplo é ainda melhor. Num deck agro, que se você percebeu esse encantamento é vermelho, provavelmente o seu deck vai ter algum elemento de agro nele também, por ele ser vermelho, isso aqui vai fazer muita diferença. Isso é muito agressivo. E é uma curva até relativamente baixa. Para um mesão 5, as criaturas atacantes que você controla têm golpe duplo. Te ajuda a matar de general muito mais rápido. O power level é alto. A splash habilidade é altíssima, só que é um card de turno 5. Então, obviamente que passa na frente de Jornada Profunda e passa na frente de Tesouro do Hedonista. Entra em jogo mais cedo e pode ter efeito causador de estragos muito mais cedo do que os outros dois. Então, ocupou a nossa segunda posição. Que, senhoras e senhores, agora nos traz para a primeira posição, que rufem os tambores. Em primeiro lugar, com nota total 8, Power Level 4, Splash habilidade 4, temos o Xamã dos Costumes Esquecidos. Pois é, Patrick, Xamã dos Costumes Esquecidos, ocupando a primeira posição, é uma carta que parece inofensiva a princípio, né? Uma criatura de custo 3, 2/3, mas que quando você começa a ler as habilidades delas, você já começa a perceber um pouco do porquê ela é tão destacada assim. Primeiro, adiciona 2 manas de qualquer combinação de cores à sua reserva de mana.
Bom demais. Obviamente que o lado ruim é só você poder usar essa mana só para fazer mágicas de criaturas. Mas, pô, você tá adicionando duas de qualquer cor. Além de ele te rampar, ele te dá um mana fix absurdo, porque você escolhe as cores. Tá bom ou quer mais? Quero mais. Tá bom. Ele tem uma habilidade nele ainda embutida, que é biorritmo num palito. Você precisa, obviamente, para ativar esse, para ter a possibilidade de usar esse biorritmo, alcançar o formidável, certo? Ou seja, o poder das criaturas que você controla precisa ser igual ou superior a 8. Aí você tá com o formidável online. A partir do momento que o teu formidável estiver online, você pode pagar um custo elevado, concordo, mas você pode pagar esse custo de mana e a gente sabe que num late game de Commander esse custo de mana elevado acaba não sendo muito relevante, porque a gente tem muito mana ramp e coisas que geram ainda mais mana, né? Artefato, enfim, encantamentos. Então você ativa a habilidade de biorritmo nesse carinha aqui, e aí o total de pontos de vida de cada jogador se torna igual ao número de criaturas que ele controla. Isso aqui, se você tiver, por exemplo, um asceticismo na mesa, em que você dá hexproof para as suas criaturas, e ele tá lá, protegidão na mesa, e os teus oponentes tem um com uma criatura, o outro tá zero, ou acabou de ter um mass removal, sei lá, 2 turnos antes, e a mesa ainda tá se restabelecendo. Isso, se ninguém tiver resposta e o cara conseguir ativar esse biorritmo, num mesão, por exemplo, contra outros 5 jogadores, você pode, só com esse xamã, matar uns 3, né? E ficar você contra um cara, ou você contra 2. E esses 2 a 1 de vida cada um. Obviamente que você também é afetado por essa habilidade. Então o seu total de pontos de vida também vai cair, né? Mas enfim, você causa infinitamente com uma carta dessa, certo? Na mesa lá. O seu total de pontos de vida vai cair, dos seus oponentes também. Você pode matar uns 2 ou 3 no processo. Isso num mesão, com o formidável online e ativando essa habilidade de biorritmo. Isso é um estrago só. Por esse motivo, e pela outra habilidade relevante, de também servir como mana fixer, é que o Xamã ocupa a nossa posição de número 1, o topo do nosso ranking do top 10, certo? Essa metodologia de classificação que a gente usou para esse vídeo, e que você pode dar uma olhada aí completa logo abaixo na descrição, a gente vai usar futuramente também para outros vídeos, tá? Quando nós falarmos sobre Magic Origins, por exemplo, vamos usar a mesma metodologia, e assim por diante. A gente sempre vai destacar quais são os cards mais interessantes daquela coleção nova, daquele novo set para o Commander Multiplayer, certo? Fazendo menções honrosas e destacando o nosso ranking de top 10. Por hoje é só, a gente fecha esse top 10 de Dragões de Tarkir e aguarda o top 10 futuro de Magic Origins. Por hoje é só, um grande abraço a todos. Falou!